Fala aí, estudante, fala aí, concurseiros. Vamos agora, nesse exato momento, resolver 10 questões de direito constitucional da VUNESP. Primeira questão: a Constituição da República Federativa do Brasil considera, entre outros, crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. Olha aqui, ó. Ele quer saber aqui quais são os crimes que são inafiançável e imprescritível, tá? Desses crimes aqui embaixo. Vamos lá. A letra A: a prática do racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo, o crime hediondo. Então, para você saber isso aqui, você tem que saber, ou você tem que lembrar dos seguintes incisos, ó. O inciso XL2, que eu acho que é 42, né? Inciso 42 do artigo 5º, e o inciso 43 do artigo 5º, né? Do artigo 5º da Constituição Federal. E se você for lá no artigo 5º, inciso 42, você vai ver lá que são crimes inafiançáveis e imprescritíveis o racismo, né? Vai estar lá o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, ó, os únicos crimes que constam na Constituição que são inafiançáveis e imprescritíveis são o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, de cara aqui a gente já sabe que a alternativa correta vai ser a letra A, tá? Letra A é a letra correta. Letra A. A tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes hediondos, eles estão aqui no inciso 43. Então, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e o crime hediondo não são crimes imprescritíveis, tá? Eles são inafiançáveis e insuscetível de graça ou anistia. Então, a alternativa correta aqui vimos que é a letra A prática do racismo. Vamos à próxima questão. Questão número 2. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela poderá penetrar. Letra A. Sem o consentimento do proprietário, salvo em outros casos por determinação judicial em qualquer período do dia ou da tarde. B. Sem o consentimento do morador, salvo entre outros casos na hipótese de flagrante delito. C. Com ou sem o consentimento do morador, havendo sempre necessidade de autorização do proprietário. D. Sem consentimento do morador, salvo entre outros casos acompanhado do delegado de polícia. Sem o consentimento do morador, salvo entre outros casos durante a noite com determinação judicial. Olha, a banca quer saber se você está por dentro do artigo 5º, né? Do artigo 5º, inciso 11. E o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Combinado? Decorou, né? Então, ó, vamos aqui. Sem o consentimento do proprietário, salvo entre outros casos por determinação judicial em qualquer período do dia. Não, em qualquer, aqui, ó, qualquer período do dia não, é só à noite, tá? Só durante a noite. Então, está errada a letra A. Sem o consentimento do morador, salvo entre outros casos, na hipótese de flagrante delito, correto. Essa aqui está correta. Questão B é a alternativa correta. Letra C. Com ou sem o consentimento do morador, havendo sempre necessidade de autorização do proprietário. Não havendo sempre, tá? Não é havendo sempre. Então, a gente viu lá que no inciso 11 aqui, que fala sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito. Ninguém pode entrar sem o consentimento, mas se durante o dia, por determinação judicial,
E em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro, você pode. Não tem que ser havendo sempre necessidade de autorização. Letra D. Sem o consentimento do morador, salvo entre outros casos, acompanhado do delegado de polícia. Não tem nada a ver essa coisa aqui, nada de acompanhado de delegado de polícia. Tá? Veio aí o inciso 11 que não fala nada de delegado. O delegado tem que cuidar só do inquérito e prender bandido. Sem o consentimento do morador, salvo em outros casos, durante a noite, com determinação judicial. Não, não é durante a noite, tá? É durante o dia. Tira isso aqui. É durante o dia. Fácil, muito fácil. Vamos à próxima questão. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E aí, certo ou errado? Vamos ver as demais. B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vedando-se ao proprietário a indenização ulterior. Letra C. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem da autoridade policial. D. A criação de associações e de cooperativas dependerá de autorização do poder público. E. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento de obrigações tributárias. Olha, a banca aqui quer saber se você, estudou os seguintes incisos. Ó, essas bancas são filha da mãe. Ela quer saber se você estudou o inciso 14, tá? Do artigo 5º, né? Artigo 5º. Se você estudou o inciso 14, o inciso 25, o inciso 12, o inciso 18 e o inciso LXV22, que deve ser 67. Acho que é 67. E o inciso 67. Mas vamos novamente, ó. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício particular, ao exercício profissional. Correto aqui, ó. Aqui é o que diz o artigo 5º, tá? Inciso 14. E lá diz o seguinte, ó. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Alternativa correta. Letra B. Agora vamos ver por que as demais estão incorretas. Letra B. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vedando-se ao proprietário a indenização ulterior. Aqui, o erro aqui está aqui, ó, vedando-se, tá? Se você for lá no inciso 25, artigo 5º, inciso 25, lá diz o seguinte: no caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado, tá? É assegurado, tá? Lembra dessa palavrinha, assegurada. Assegurado ao proprietário a indenização ulterior, beleza? Letra C. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem de autoridade policial? Não, não é por autoridade policial, tá? E não é de correspondência também, tá, gente? Se você for lá no artigo 5º, inciso 12, lá no inciso 12, vai dizer o seguinte, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas. Beleza? A princípio é inviolável. Aí você vê aqui, ó, se você vai continua, salvo no último caso. O último caso é o quê? O último caso é das comunicações telefônicas. Salvo no último caso por ordem judicial. Olha, por ordem judicial é só nas comunicações telefônicas. Veja que correspondência e comunicações telegráficas, a Constituição não fala que pode ser quebrado o sigilo. É só das comunicações telefônicas, salvo no último caso, que diz aqui o inciso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, beleza? Entendeu, né? Letra D, de doido. A criação de associações e de cooperativas dependerá de autorização do poder público? Olha, não, né? Isso aqui eu acho que todo mundo sabe que não dependerá de autorização do poder público.
Aí a fundamentação disso aqui está lá no artigo 5º, copiar bonitinho aqui, né? Artigo 5º, inciso 18. E diz o seguinte, ó. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Bonito, não é? Agora vamos à letra E. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento de obrigações tributárias. Não. Isso aqui, a resposta você vai achar no artigo 5º, inciso 67. Inciso 67. E diz o seguinte: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário fiel. Agora aqui, cuidado com essa parte do depositário infiel. Por quê? Porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de San José da Costa Rica, em seu artigo 7º, item 7, ele diz o seguinte: ninguém deve ser detido por dívidas. Então, e continua, este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Isso significa que o camarada só pode ser preso por dívida se for dívida alimentícia, pensão alimentícia. Beleza? Mas isso aí todo mundo sabe, né? Agora vamos a outra questão. Mais uma questão aí, José. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem da autoridade policial? E aí, certo ou errado? É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por determinação de... isso aqui está parecendo a outra questão, caramba. Não é? Deixa eu ver, é inviolável... igualzinho. Deixa eu ver aqui. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por determinação da autoridade policial. Deixa eu ver outra. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É uma questão repetida aqui, ó. Deixa eu ver, prova de agente fiscal e a outra foi de agente administrativo de Prefeitura de Campinas. Olha só, os caras repetiram a questão e só inverteram a maligna, olha só. Então a gente pode colar aqui do que a gente falou aqui, mas vamos, né, melhor ir na questão, melhor, fica mais bonito. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem de autoridade policial? Não, a gente viu que tem nada a ver, né? Esse negócio de autoridade policial. E aí eu expliquei e tal, que é só da parte que fala das comunicações telefônicas. A correspondência e as comunicações telegráficas não podem ser violadas, tá? Isso aqui está no artigo 12. Letra B. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício particular? Correto, isso aqui está correto, a gente tinha visto, né? Que era o artigo 5º, inciso 14, beleza? Com a letra C. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento de obrigações tributárias. A gente viu que é alimentícia, a gente acabou de falar, a gente falou até do Pacto de São José da Costa Rica também. Letra D. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vedando-se não, né? Aqui a gente viu que não é vedando-se, é garantindo-se. Não é vedando-se, é assegurado, garantindo. Aqui, esse vedando-se, na verdade, seria assegurada ao proprietário, indenização ulterior. Letra E. A criação de associações e de cooperativas não dependerá, aqui está errado, não dependerá de autorização do poder público. Questão repetida só com as alternativas trocadas. Beleza? Vamos, esse negócio de beleza é chato, né? Vamos à próxima, José. Nos termos da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a seguinte: caráter perpétua, trabalhos forçados, perda de bens, caráter cruel e banimento. E aí? Qual é a alternativa correta?
Nessa aqui, ó, a banca ela requer que o candidato tenha conhecimento disso aqui, ó, do artigo 5º, que a gente está falando do artigo 5º, né? Do inciso 47. Ela quer que você saiba disso. E lá diz o seguinte: não haverá pena de mortes, não haverá penas de caráter perpétuo, não haverá penas de trabalhos forçados, não haverá pena de banimento e nem cruéis. Então, por isso aqui só restou a letra C. Então, o artigo por exclusão sobrou a letra C, perda de bens. Vamos à próxima. A respeito das associações, a Constituição Federal estabelece que, olha, associações é aquela que a gente já estava falando, cai sempre no negócio de associações. Sobre associações, você tem que ver lá no artigo 5º, basicamente os artigos 18, 19 e 20. Tem que saber isso aqui para poder responder essas questões. Vamos lá. A respeito das associações, a Constituição Federal estabelece que a associação, a sua criação depende de autorização? Não, a gente viu que não depende, né? Então, você viu que não depende. De autorização do Poder Executivo? Não, não depende. Você quer ter certeza disso? É só ir lá no inciso 18, diz o seguinte, ó. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Vamos à letra B de boi. Não podem ser compulsoriamente dissolvidas, ainda que por decisão judicial transitada em julgado. Se tiver decisão judicial transitada em julgado, pode ser dissolvida sim, tá, gente? Cuidado com isso. Isso aqui está previsto no inciso 19, tá? Que diz o seguinte: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, o primeiro caso é o quê? É a dissolução, né? No primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, elas podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado. Pode sim, tá? Pode. Letra C. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Isso aqui todo mundo sabe que ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. É o que diz o artigo 5º, inciso 20. Que diz o quê? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Letra D de doido. A suspensão de suas atividades depende de decisão judicial transitada em julgado. A suspensão não precisa do trânsito em julgado. O que precisa do trânsito em julgado é a dissolução, tá? A dissolução precisa do trânsito em julgado. Dissolução precisa do trânsito em julgado. Agora, a suspensão não precisa. É só ler novamente o artigo 19. Vou ler novamente. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Beleza? Letra E. É permitida a interferência estatal em seu funcionamento? Não é permitida interferência. Não é permitida a interferência estatal em seu funcionamento. É o que diz o artigo 5º, no inciso 18. Que diz o quê? A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Próxima. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, visto que a própria Constituição Federal ressalva as hipóteses em que é possível o ingresso na casa de uma pessoa sem o seu consentimento. É correto afirmar que uma das hipóteses é: letra A, por determinação judicial a qualquer hora do dia. Não, você já está morto de saber que não é a qualquer hora do dia ou da noite. É só do dia. Tá? É só do dia. Somente durante o dia. B, durante o dia, quando acompanhados por delegados. Não, gente, esquece delegado. Esquece as coisas de delegado aqui. É durante o dia por determinação judicial. Letra C, por determinação do promotor de justiça durante... Não é promotor de justiça, oh meu Jesus.
D. Por determinação judicial durante o dia. Determinação judicial durante o dia. Isso aqui, ó. Determinação judicial durante o dia. E é o que diz o artigo 5º, no inciso 11. Diz o seguinte: a casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Beleza? Letra E. Durante o dia, quando acompanhada por... Não tem nada, não tem essa coisa de acompanhamento aqui, tá? Nada de acompanhado por ninguém. Esquece. Vai lá no que diz o artigo, o inciso 11 e pronto. Vamos à próxima. Tô bravo. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece entre os direitos e deveres individuais e coletivos que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização anterior se houver dano. Olha! E achamos uma primeira certa aqui. Lembra daqui? De assegurado? Assegurado ao proprietário. Essa questão está correta, gente. Pois é o que diz o artigo 5º, inciso 25. Ou seja, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Então, alternativa correta. Letra B. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas depende de autorização? Não, isso aqui você já está cansado de saber que não depende de autorização. Não depende. As entidades associativas, independentemente de autorização, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente, independentemente. Não é independentemente de autorização, tá? Não é independentemente de autorização. Cuidado com isso. Precisa de autorização. É o que diz lá, está lá no inciso 21. Diz o seguinte: as entidades associativas, somente quando autorizadas, podem representar judicial ou extrajudicialmente, tá? Os seus associados. Não é independente, não é bagunçada não, assim não, rapaz. Não é assim não. E a letra D. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação condicionada à licença prévia. Não, gente, não é condicionada a licença prévia, tá? Não é condicionada a licença prévia. Então, veja lá o que diz o artigo 5º, inciso 9. Diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, tá? Independentemente de censura ou licença. A questão está errada. Letra E de Ebola. A prestação de assistências religiosas nas entidades civis e militares de internação coletiva será facultada e condicionada à disponibilidade orçamentária independentemente de lei. Aqui, ó, o erro dessa questão aqui será, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, facultada, não é facultada, tá? Se você pegar lá o inciso 7, lá diz o seguinte: é assegurada. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistências religiosas nas entidades civis e militares de internação coletiva. Artigo 5º, dá uma olhadinha lá, inciso 7. Igual falou o bebê, 7. Agora vamos à questão número 9. Vamos lá. É correto afirmar nos termos da Constituição Federal que, letra A, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados exclusivamente à família do preso ou a pessoa por ele indicada? Cuidado com essas palavrinhas, né? Ó, exclusivamente, somente, tá? Então, geralmente, a questão que tem essas palavras é a questão errada. E essa aqui está errada mesmo, porque no inciso 62 é LX 50, que é 10, aqui é 2. Nos termos do inciso 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz, tá? Imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, a questão aqui está errada. B. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de mentir ou permanecer calado, sendo alertado de que tudo o que disser poderá ser usado contra ele. O ser humano que errar uma questão dessa aqui tem que se matar primeiro. Entre os quais o direito de mentir. Mentir é feio, gente. Mentir é pecado.
Então tá errado essa questão. Não pode mentir. Mente não, mano. Porque se você quer ver a fundamentação disso aqui, você vai lá no inciso, aqui é 63. E o inciso 63 vai dizer o seguinte: o preso, bandido, será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Beleza? Letra C. Haverá prisão civil por dívida, na hipótese do responsável por indenização criminal, pelo inadimplemento involuntário de obrigação alimentícia e de depositário fiel. Olha que desgraça fizeram aqui. Haverá prisão civil por dívida na hipótese. Ó, a gente viu lá que começa totalmente diferente. Não haverá prisão civil por dívida, que já aqui, ó, haverá, isso que já bagunçou tudo. Indenização criminal, não, tá bagunçado. Deixa eu ver, tá bagunçado. É só a gente voltar lá no inciso novamente que a gente conhece, que é o 67, e diz lá o seguinte: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. E a gente falou sobre esse depositário infiel, que tem o Pacto de São José da Costa Rica, que fala que não pode prender o camarada por dívida, a não ser a dívida de pensão alimentícia. Eu falei que inciso, que é 50, 10, 5 e 2. É 50 mais 10, 60, 5, 7, 67. Falei certo, rapaz. Letra D. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, desde que a lei contenha previsão de fiança. Não, tá errado isso aqui. Não tem esse negócio de previsão de fiança aqui. Ó. Vamos ver lá. A fundamentação disso aqui é no inciso 66. Diz o seguinte: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade. Não fala em fiança. Letra E. Se está tudo errado, a alternativa correta é a letra E. Vou até abrir o verde aqui. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. É o que está previsto do artigo 5º, inciso 64, que diz: o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Beleza. Próximo. Assinale a alternativa correta nos termos da Constituição Federal. Todos podem reunir-se pacificamente, com ou sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Com ou sem armas, não, né? Com armas aqui é só o pessoal do Bolsonaro. Não tem esse com, é sem armas, tá? Não tem esse negócio é sem armas. Beleza? Aqui, ó. Quer ver? Tá chato, hein, Zé? Tá lá no inciso 16, que diz: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Tá? Letra B. Ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade policial competente, salvo nos casos de transgressão autoridade. Sempre que tiver autoridade policial, vocês desconfiem da questão, tá? Porque, ó, o inciso 61 diz o seguinte: ninguém será preso senão eu não sei falar flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, sempre que tiver autoridade policial, desconfia da coisa. Letra C. Letra C. Aos litigantes em inquérito policial e processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Deixa eu colocar aqui, ó, artigo 5º, lá no 55. Diz o seguinte, esse inciso: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ó, o inquérito policial
não há o contraditório. O inquérito policial é apenas um procedimento administrativo. Se você quiser saber mais um pouco sobre inquérito policial, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link de um vídeo que eu fiz falando sobre o caso do Felipe Neto, que foi acusado de corrupção de menores, artigo 244B do ECA. Então, lá eu explico direitinho como funciona o inquérito policial. Se você quiser entender, tem dúvida de como funciona o inquérito policial, com base na minha experiência lá no Tribunal da Barra Funda, no Fórum Criminal da Barra Funda, eu falei um pouco sobre como funciona o inquérito policial. Tá? O link está abaixo deste vídeo, dá uma olhadinha lá. Então está errada essa questão. Letra D. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Sim, a gente viu isso. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, certo? Inclusive na hipótese de flagrante delito, salvo durante o dia e a noite por determinação judicial. Não é inclusive, ó. Esse cara coloca umas palavrinhas, se você não estudar, você tá lascado, rapaz. Lembra que lá, se você fez questão, vai estar o quê? Salvo na hipótese de flagrante, né? Vai estar lá, vai estar sim. Tá lá, no inciso 11. Vê lá, vê lá, vê lá. Tá assim, ó. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. E sobrou só a alternativa E de doido. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. A gente sabe disso. De dados e das comunicações telefônicas, a gente também sabe. Salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá certo? É o que diz o inciso 12 do artigo 11. Do artigo 5º. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Olha só nossa apostila. Entendeu, gente? É o seguinte, ó, quem quiser baixar essas questões em PDF para tirar, que é uma propaganda, tá? Quem quiser baixar essas questões em PDF para treinar essas 10 questões, né? O link está na descrição do vídeo, tá bom? E se você quiser mais vídeos com questões comentadas, diz aí nos comentários. É isso aí, um grande abraço, felicidade e sucesso. Eu aproveito aqui, promoção, tá? Promoção, vou fazer uma super promoção que o pessoal tá pedindo. Vou colocar essa apostila aqui baratinho. Estou pensando em colocar entre 50 conto. É isso aí, gente. Deixa isso pra lá. Um grande abraço, felicidades e sucesso. Valeu, tchau. Valeu, tchau.